Olá, vamos apresentar hoje no Via Brasil uma série de reportagens sobre os sotaques brasileiros. As diferenças no modo de falar que variam não só de região para região, mas também entre cidades vizinhas. Pesquisadores da língua portuguesa demoraram 10 anos para mapear o país e fizeram o primeiro Atlas Linguístico Brasileiro. A repórter Ana Zimmermann e a equipe da TV Paranaense viajou 16 mil quilômetros para registrar as maneiras de pronunciar as palavras, tão peculiares em cada região do Brasil. A veste, oxe, oxente. O modo de falar pode ser revelador. Tu arrasta mais a língua, então. É uma coisa assim, tu diz diferente. O meu jeito de falar é diferente do seu? Demais. O teu sotaque é diferente, bem diferenciado. Mas quem sabe identificar sotaques? Seu sotaque não é de carioca. É gaúcha. De que cidade tu és? Você tem a cor de catarinense. Você fala mais moderno um pouco. Você nasceu na onde? Eu nasci no Paraná. Paraná, você é paranaense, muda de língua um pouquinho, a língua fica mais enrolada, mais embolada. O que a gente vai reconhecendo de ouvido, os pesquisadores da língua portuguesa decidiram pôr em um mapa. É o primeiro Atlas Linguístico Brasileiro, que levou 10 anos para ficar pronto. Nesta sala, na Universidade Federal da Bahia, estão 3.000 horas de gravações, entrevistas feitas em todo o país e que baseiam a pesquisa. Para realizarmos essas 250 cidades entrevistadas, os 1.100 informantes, não é? Nós tivemos que percorrer 257.800 quilômetros, o que significa quase 7 vezes a volta em torno da Terra, exatamente na área do Equador. Existe um sotaque padrão do Brasil, professora? Não. E existe um certo e um errado? Também não. Não é? O certo e o errado é o que se fixa numa coletividade, não é? Agora, o que acontece é que certos usos acabam encontrando mais privilégio do que outros, por razões que não são linguísticas. Orgulho do modo que eu falo, do modo que as pessoas que eu convivo falam, acho bacana. Acho que cada região do Brasil tem um modo de falar, um sotaque ou alguma mania, então não me envergonho de falar, não. Nossa equipe de reportagem também partiu pelo país em busca de sotaques. E onde eles estão? A gente aqui de Belo Horizonte não temos sotaque, não. Eu pelo menos não tenho. A gente não tem sotaque. Eu acho que eu não tenho sotaque, hein? Todo brasileiro tem sotaque. Se você mora na parte de cima do país, está assistindo... Televisão. É televisão, aparelho de televisão. Televisão. Você fala televisão, eu falo televisão. Uma letra e 2 formas de falar. É na metade acima e na metade abaixo dessa linha imaginária, como percebeu o Ivan, pernambucano que trabalha em São Paulo. Lá chama em São Paulo chama ele, né? Aqui ele fala televisão, a gente chama televisão. Nós aqui fala televisão, não é não, Serginho? Televisão, pronto. A origem dessa diferença é antiga e os professores não têm uma única explicação. Os colonizadores que trouxeram a língua portuguesa para cá falavam o E mais fechado, E mesmo, e não é. A gente já aprendeu a falar assim, né? Quase que um dialeto, sei lá. Os portugueses tinham vogais fechadas, na maioria das vezes, tinham vogais abertas em casos específicos, em vocábulos específicos. A pessoa aprende em casa a falar assim. Começa assim, a criança ouve a mãe, ouve a família e aprende a falar com vogal aberta, com vogal fechada. Essa mesma vogal, o E, tem uma outra variação. Acaba sendo trocada pela letra I. São poucos os brasileiros que pronunciam o E, assim, bem falado, principalmente no final das palavras, como aqui na região de Curitiba. Leite quente. Leite quente dá dor de dente na gente, não é assim? Leite quente. Na chamada língua do CTG, digamos, associada à cultura gauchesca, os falantes fazem questão, né, de manter a pronúncia E, né, isso é uma marca de identidade, mas às vezes faz isso sem refletir sobre isso, porque é uma característica da fala dessas comunidades. Assim falam os campeiros do Rio Grande do Sul. É alegrete ou alegrete? Alegrete. Que você fala lá? Alegrete. Fala com E no final. É E no final.
Os mais gaudérios falam alegrete. Os de Mato Grosso. Segura! Olha o leite da Figueira, hein? Como é que é? Leite? É como se fala no interior de São Paulo. Leite quente dói os dentes, justamente os da frente. Mas a maioria dos brasileiros acaba mesmo falando E como se fosse I. Você escreve doce, mas fala doce. Eu falo doce. Doce de Você leite. fala doce. E com a letra O acontece algo parecido. Ela vira U. É o costume em alguns lugares. Ou será costume? Costume. A forma como a gente fala é costume. Essa troca da letra E pelo I e do O pelo U é muito antiga. Acontece no português de Portugal desde antes do descobrimento do Brasil e foi trazida para cá justamente pelos portugueses. Eu tenho 2 meninos. Aqui como é que se falaria? Eu tenho 2 meninos. Meninos mesmo. Em Portugal, meninos. Meninos, engole o I. Esta troca de vogais se multiplica. É um fenômeno comum no português, a assimilação, chama harmonização vocálica, né? O O se assimilar com o U, por exemplo, coruja, né? Aí a gente encontra em algumas regiões aqui do Pará a pronúncia assim, canoa, canua, proa, prua. Então se diz, a canoa estava cheia de pupa a prua, de popa a proa. Então bulo, E é difícil de explicar isso também. Conversamos com as professoras de regiões onde se fala de um jeito que não é como se escreve. A gente fala correndo ao invés de correndo, né, andando ao invés de andando. Então é comum que isso seja transposto também na escrita, principalmente os alunos das séries mais iniciais. Mas pode isso até o ensino? Pode, ainda há ocorrência disso no ensino médio. E aí tem que corrigir, tem que fazer revisão. Sim, sempre enfatizando para os alunos que a linguagem formal, a gente precisa dela principalmente no papel. É porque a gente fala muito rápido. Tipo, em vez de eu vou embora, a gente fala vamos embora. Vai cantando, entendeu? As palavras, Para os pesquisadores dos sotaques, o aluno precisa escrever no português correto, mas o professor deve respeitar os sotaques diferentes. Todas essas diferenças são aceitáveis, que não há o falar bem ou falar mal, que todas as variantes têm a mesma... deviam ter o mesmo prestígio, podem ter a mesma aceitação. Deve continuar, nós não tirar o nosso ai, não. Estudado nós é. Nós fala errado porque nós quer. São as variações da língua que temperam um cardápio bem brasileiro. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Com R bem puxado, carne. Carne. Existem várias receitas para falar a letra R. Carne. Carne. Aí a pronúncia mudou. E de onde veio esse R carioca? Fomos até o Paço Imperial, palácio onde morou Dom João VI no Rio de Janeiro. Os portugueses que chegaram aqui há 200 anos achavam chique imitar os franceses. Era moda na época. A França era um polo de cultura importante. E, curiosamente, né, a corte, né, era, de certo modo, afrancesada. Né? Em francês, o R é mais forte e essa marca ficou. A gente carrega no R, a gente carrega no R, né? Porta. Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro mesmo, carioca da gema. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. Os pesquisadores perceberam que este R desaparece em alguns lugares. Como é que é o nome da cidade aqui? Conta pra mim. Daqui? Salvador. Não pronuncia esse R assim, de formação de Salvador, não. Salvador, pronto. Aqui na Bahia é bastante calor. Calor com R ou calor sem R no final? Calor com R. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. Estamos na Serra Gaúcha. Aqui vivem descendentes de italianos e por aqui o R fica bem mais fraco. O R, né? Porta. Porta. Aí ela diz carro e nós dissemos carro. Às vezes o R falta, outras vezes ele vem com força. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado.
tarde, bem puxado, bem interior. Verde. Como é que é? Verde. Porta. O R é grande demais. Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Entre os linguistas, a explicação mais aceita para o surgimento desta forma de falar vem da história do Brasil. Nasceu na época em que padres jesuítas e colonizadores portugueses encontraram índios por aqui e eles tinham que conversar. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? E esse falta, assim como em sol, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu um farta. Esse é o R genuinamente brasileiro, o R made in Brasil? É nosso, é o único legítimo, né? Os outros são importados. Caipira escabano. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. O que fica na entrada da fazenda? A porteira. Vamos falar sério. É a porteira. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. É porteiro, vamos embora. Rasgando uma mala velha e pronto. E chega em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Porteira de vara. A porteira de vara, aquela é porteira. Compare nas mesmas palavras os vários R's do Brasil. O que muda e faz o som ficar diferente é a posição da língua na boca e a duração do movimento. Quando ele fala, isso aí, porta, aí dá pra perceber. Porta. Depois é a porta, né? Porta, é porta. Português é porta mesmo. Não pode ser uma porta e não um portão, tem que ser uma porteira. Quem fala o R caipira faz o maior movimento. A porta fala com a língua do céu da boca, porta, né? E a porta você fala com a garganta. Porta, pra dentro. Presta atenção no movimento da tua língua. Porta. Ela vai pra dentro, fica... Ela vai pra trás, ela faz uma retroflexão. Entendi. Entendeu? O movimento da língua é quase que enrolado. Quando se fala por, veja, a língua se enrola um pouquinho. Então, nós temos o por e o porta. E essa característica é o que define muito o comportamento em relação à forma de pronunciar o R. Este R caipira é tema de livro em Piracicaba. O português fala, por exemplo, o Portugal, né? O índio não conseguia falar Portugal, né? Para então o piracicabano foi adaptando para Portugal, né? O sarto, arto. Isso é uma grife, é um sotaque, né? E virou o hino da torcida, do time do 15. Cachará de forfe, cusperê de grilo, bicarô de pato, gur, 15, cracracá, 15, cracracá. Suvacô de cobra, orelha de besouro, olha a pedra no rio, tiburf, gor, 15, cracracá, 15. E você, acha que fala com sotaque? No próximo bloco, você vai achar graça ouvindo as diferenças nas pronúncias das palavras. Armênia do Carioca, né? Vasco da Gama, esqueci, minha escada na esquina da escola. Estamos bem, estamos aqui no Rio de Janeiro. O mapa linguístico do país registrou todas as diferenças na forma de pronunciar as palavras, que enchia muito os S's carregados e as sílabas suprimidas. Mas como diz uma menina entrevistada, todo mundo fala português e não existe uma forma mais certa ou mais bonita. No cardápio típico brasileiro, a gente escuta muitas variações. O arroz branco, aqui o feijão. Feijão. Com I ou sem I? Sem I. Não, peraí, feijão, é com I, claro. Feijão. Fala feijão. Fala feijão, mas é feijão. Como é que se fala? É feijão. Eu pronuncio feijão. Com I ou sem I? Com I, F-E-I-J-A-T-O. Feijão. Feijão. A gente engole o I, né? Em muitas regiões, a vogal I, quando está com outra, desaparece. Eles falam que mineiro fala muitas vogais juntos. Isso acontece com maior ou menor intensidade por quase todo o país. Em alguns lugares, este I que some do feijão aparece no arroz. Com I ou sem I? Sem I.
Com I. É na Bahia onde esse I aparece com mais força. Ele não existe na escrita, mas é ouvido por toda parte. O pessoal fala arroz. Esse I, assim, é uma vício de linguagem, tipo baianês. Perceba a mudança na forma de falar a letra final da palavra. É arroz. Arroz. Fala-se arroz, assim. Arroz. É com Z, com S ou com X? Manezinho fala com X. Mesma coisa que 2, 3. Este chiado deu origem a uma tabela nacional no Atlas Linguístico. Entre as cidades desse mapa linguístico do Brasil, onde os pesquisadores encontraram o maior índice de S chiado, foi no Rio de Janeiro. Essa é quase uma marca da cidade. Isso é o charme, né, do carioca, né? Vasco da Gama, esqueci, minha escada na esquina da escola. Estamos bem, estamos aqui no Rio de Janeiro. Desfile ou disputa? Esse S meio misturado com X, trocando o E pelo I, não é só aqui no Rio, não. A teoria mais aceita entre os professores é histórica. Atribui o chiado carioca, conhecido como chiado carioca, ao empréstimo do dialeto de Lisboa e também a influência do falar da corte, que era um falar de prestígio e tal. Em segundo lugar, nesse índice de chiado, ficou Belém. E nós viemos até aqui ouvir por quê. E a senhora como é que fala? Quando a gente abre a banana, assim, o que tira dela? Descascado, né? Descascado, né? Esse é o chiado. Descascado, né? Eu falo descascado. A sua palavra é diferente da nossa. Com menos chiado. É. Por isso que Belém ganhou no chiado, ó, em segundo lugar. O chiado está na fala de 82% das pessoas que nasceram na cidade. As capitais do norte, Manaus, Belém, Manaus e Macapá, tem esse chiado. Uma das explicações é a imigração de portugueses que vieram não do continente europeu, de Portugal, mas da ilha dos Açores. No histórico mercado Ver o Peso, encontramos camarão limpo ou cheio de chiado. Tem com casca e descascado. Só o camarão fresco, outro camarão a gente não trabalhamos aqui. É parecido com esse de Florianópolis, no outro lado do país, que também recebeu colonizadores do arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal. Floripa ficou em terceiro lugar na escala do S chiado, 79%. Alguns descascados com bastante S ou se não limpo, né? Mas tem que ter o S. Nós aqui, o Catarina aqui, tem pessoas que vêm de fora para conhecer o nosso sotaque mesmo. Camarão tem com casca, né? O pessoal também vem aqui, compra 2 tipos de camarão com casca, manda nós descascar na hora, nós descascamos na hora. Como é que é o S? O S é diferente do dele. Será que é diferente do dele? Não pode. Chama ele. Chama ele aqui, vem cá, ó. 27. Gaúcho. Fala. Filezinho sem casca. Ó. Como é que é? Sem casca. Sem casca. É sem casca. Casca. Ele fala casca e eu falo casca. Então eu se torno mais manezinho. É sem casca. Manezinho é o apelido de quem nasce em Florianópolis. É tão pertinho do Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre os professores não encontraram ninguém chiando para falar o S. Eu falo descascado. Como é que tu fala? É, descascado. Esse chiado, não? Ah, não, sem chiado. Eu sou gaúcha. Gaúcho não chia. Isso aqui, ó, 3. 3 das bolinhas ali e 3 desses da frente. Escute novamente a mesma palavra em vários tipos de S. 3? 3. 3, aí não tem esse I no Sem final. o I. Sem o I no final. E cada um fala como aprendeu, onde nasceu. Sou manezinha. Que é? Com muito orgulho. É? Sim, vergonha do quê? Se é a nossa terra linda. É o ouvido que vai fazendo aquele som costumeiro e a gente vai aprendendo a pronunciar as coisas como todo mundo. O sotaque é um fenômeno natural de todas as línguas do mundo. Todas as línguas, por menores que estejam, elas têm, dentro delas, tem variação. Então, não existe uma língua sem variação. E a pessoa vai se adaptando aos contextos onde ela vai se encontrar. Isso é característico de alguns políticos, por exemplo. Alguns políticos, quando eles vão fazer campanha em zonas onde tem uma escolaridade muito baixa, então eles tentam adaptar a sua maneira de falar à comunidade.
Quem fala com bastante sotaque estrangeiro é o professor Abdelak Haski, que é marroquino, estudou na França e leciona no Departamento de Letras da Universidade Federal do Pará. Quando eu cheguei no Brasil, por exemplo, nos primeiros momentos eu confundia secretária e secretaria. Entrava na secretaria da pós-graduação e dizia, eu quero falar com a secretaria, em vez de dizer, eu quero falar com a secretária. Algumas palavras acabam traduzindo de onde você é. Todo mineiro, que é mineiro mesmo, fala o ai. Tem o ai, sou e o trem. Por que será que o gaúcho fala tchê, o nordestino fala oxente? Oxente. Aí é quando se assusta. A pessoa tem um susto, faz oxente. Entende? Tchê, louco, quem sabe vamos lá comer algo? O tchê é bem provável que tenha uma origem em língua indígena aqui do sul, né? Mas tchê, assim, a gente usa, como é que é? Isso é um vocativo, né? A gente chama qualquer pessoa, tchê, me diz um negócio. Mas tchê, me fala um negócio. Tchê, o que é tchê? Como cara? É tchê, cara. É isso aí. Meu, como dizem os paulistas, né? A explicação é do professor Luiz Augusto Fischer, que escreveu o dicionário de porto-alegrense. Existe também uma versão cearense, o Orélio. Tem palavras que aqui no Ceará é uma coisa e lá fora é outro. Vou falar uma simples, que a gente chama de gigolé, que é o que se coloca aqui na cabeça, que é tiara. Andréia é historiadora e autora de uma novela que está sendo gravada para a rádio. E tu parece um berel, porque faz tudo que aquela beleza de pé de pote quer. Bom, o berel aqui, no caso, é um abestado, que também é um termo nosso, né? E como o som muda quando vamos, por exemplo, para São Paulo. Ô, Belo, onde você vai, Belo? Ô, meu. Orra, meu. Orra, meu. Também tem. Como é que é o R? Orra, meu. Quantos R's tem na palavra? 12. 8 R's. E se entre os paulistanos as letras se multiplicam, elas faltam em outra região do país. Quietinho. Quietinho? É, tranquilinho. A gente não corta a palavra porque quer, a gente já aprendeu a falar assim. Quem mais entende de encurtar a palavra são os mineiros. E não pense que é preguiça de falar, não. Os pesquisadores estudaram e descobriram por que isso acontece. É que os mineiros alongam demais as letras do meio da palavra e, para compensar, encurtam o final, que quase desaparece. Disse que o mineiro tem ódio mortal pelas palavras completas, que o mineiro corta palavras, que ele tem preguiça de falar. Na verdade, não é isso. Existe sim quedas de sons finais e até de sílabas no falar de Minas Gerais, mas isso é explicado cientificamente. No falar de Minas Gerais, existe uma diferença de sons em relação aos outros. Isso quer dizer que as nossas vogais, algumas de nossas vogais, elas são pronunciadas com mais intensidade e com maior duração, e outras são pronunciadas consequentemente, com menor duração e com menor intensidade. Massa de tomate, a gente tem costume de falar massa de tomate, vidro de perfume é vidro de perfume. Em Minas não é aonde que eu vou, é onde que eu vou. Esta história de juntar duas palavras em uma é bem antiga e já mudou a forma de tratamento no Brasil. A palavra você é a simplificação de vossa mercê, vós-me-cê, forma de tratar os outros com respeito. Os mais próximos eram chamados de tu. Com o passar do tempo, na grande maioria do país, essa distinção se perdeu e só ficou o você. Mas em alguns pontos isolados, onde essa diferença permaneceu, o tu é usado até hoje no dia a dia. O você, que deriva do vossa mercê, do vós-me-cê, você, foi inicialmente atribuído a um pronome de tratamento ao imperador, aos dirigentes políticos. Isso eleva, entre aspas, uma linguagem para uma elite. Então, querendo estar mais próximo dessa elite, vai haver uma preservação da fala da elite. Os pesquisadores criaram um mapa que mostra onde se usa o pronome tu. Entre as capitais, a campeã foi Porto Alegre, onde de cada 10 pessoas, 6 se referem ao outro como tu. Se fosse lá, pegaste. Não se fala você. Muito difícil. Neste ranking do tu, catarinenses. Tu passa pra lá. Que time tu és, amigo? E maranhenses estão empatados em segundo lugar. Me diz logo a verdade, se tu vai ou não vai. Tu vai? E tu vai chegar lá que hora? Eu vou estar lá às 6h40 te esperando. O tu é normal. É normal dentro do linguajar.
popular. Tu viste a novela ontem? É uma coisa assim, tu viste? Isso, é. Você fez brigadeiro ontem? ontem? O que tu fez ontem, Deixa eu chamar. Pra ti, o que o Google é? Ele assim, olha, pra mim é um fenômeno. A pesquisa mostra como a língua varia. Pertinho de estados onde a maioria fala tu, mais de 90% das pessoas só falam você. Pra gente aqui é você. Mas é algum esteja de fora para dizer tu, assim é você, tudo. Você fala você. É. Além de sotaques inconfundíveis, o Atlas Linguístico do Brasil traz também formas de falar bem pouco conhecidas. Aí já vai chover, recolhe a cerâmica, o pote está para fora, vamos recolher, né? Tudo é nosso linguajar cuiabano. Como era antigamente, nosso povo, né? Fala, aqui está no chão, né? Tá sujo. Este som é do português mesmo, de um dialeto antigo que se falava no norte de Portugal. Foi de lá que vieram os imigrantes para a região de Cuiabá há mais de 300 anos em busca de ouro. O ouro acabou e eles ficaram por aqui, isolados, e preservaram o sotaque. Para nós é chuva, né? E é gente? Ou como é que se fala? É gente, né? Para ver uma pessoa. Cachorro latiu. Tem gente chegando aí, cachorro latiu. Então esse que é o problema que nós falamos. Então nós não... É isso aí. Seu Donato nos mostra o Pantanal cheio. Cheio, né? Como é que é? Cheio. Vocês podem vir falar cheio, mas nós aqui é cheio. O professor Elias de Andrade, da Universidade Federal de Mato Grosso, acredita que essa forma de falar recebe muito preconceito e já não é mais repetida pelos mais jovens. Quando ele está na família, ele pratica porque se orgulha disso e porque é a sua história. Mas quando ele sai da família, vai para um shopping center, vai para um cinema, vai para a universidade, e quanto mais escolarização houver, menos ele vai utilizar isso em público. Eu morei um tempo em Porto Alegre, aí lá as pessoas riam muito de eu falar. Ora eu falava chove, ora eu falava chove. Mas os estudiosos já se preocupam com a preservação. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo tem gravações de sotaques de todo o país, que encantaram os ouvidos de Camille, de 11 anos. Todo mundo fala português. Cada um do seu jeito. Exatamente. E com tantos sotaques, não vamos deixar de ensinar uma receita que é a cara do interior do Brasil. A galinha guisada. Caneta e papel na mão. Anote aí. E na cozinha de muitas donas de casa, a galinha caipira ainda é um prato que faz sucesso. Anote aí os ingredientes que nós vamos precisar para preparar uma galinha guisada. Uma galinha caipira inteira já picada, 3 dentes de alho amassados com pimenta do reino a gosto, cheiro verde a gosto, sal também a gosto, 2 colheres de vinagre, 1 colher de colorau e, por fim, um tablete de caldo de galinha. Agora a dona Cleonice Silva vai ensinar pra gente como é que faz essa delícia, um frango caipira, receita que ela aprendeu com a mãe. Conta pra gente como é que a senhora aprendeu essa receita, dona Cleonice. Não, eu vi a mãe fazendo, aí eu aprendi. Eu ficava prestando atenção, aí pouco mais eu fui fazendo, ela ia saindo pro açude, eu ficava em casa e fazia. Sal a gosto. Depois vem o vinagre. Aí vem o alho. Depois vem colorau. Tem que botar pouco, senão não faz. Aí vem isso aqui. Depois. É o chamado cheiro verde, né? Cheiro verde, é. Cebola, cebolinha, coentro, pimenta, pimentão. É, tudo junto aqui. Coloca o caldo, né? É que depois que misturar, deixa descansar por no mínimo quanto tempo? Uns 10 minutos, mas quanto mais tempo, melhor. Pra pegar o sal, pegar o tempero direitinho. Aí depois de descansar 10 minutinhos na panela, aí coloco meio litro de água, levo fogo, fica uns 10 a 15 minutos, aí já tá pronto. Depois de 15 minutinhos na panela de pressão, o resultado é esse: mesa farta e família reunida. E daqui a pouco, o final dessa viagem que percorreu 16 mil quilômetros pelo país, a última reportagem sobre os sotaques brasileiros. Cantado, assim, a gente fala rápido. Paulista fala cantado. Quem fala mais cantado? Quem fala mais cantado?
Eu acho que o baiano, não? Todo mundo no Nordeste fala cantando, só que cada um tem o seu ritmo. Todos nós falamos português, mas às vezes a gente pensa que seria bom um intérprete ou uma legenda para entender o que algumas pessoas estão falando. O Mapa Linguístico do Brasil faz um roteiro, mostra as diferenças, explica o porquê do modo diferente de falar em cada região. E a partir de agora, depois de assistir essa série espetacular de reportagens, você vai estar com o ouvido mais atento a essas diferenças. Na viagem em busca de sotaques do Brasil, percorremos 16 mil quilômetros, nem sempre de carro. Nos perdemos, pedimos informação. Passa em cima da boca. Agora você não passa o primeiro lá antes, não. Essa direção aqui. Você está de carro aí? Seguindo o asfalto não tem erro, para sair do Parque do Futuro. Essas variações regionais, os sotaques, são mais marcantes quanto mais a gente se afasta das capitais, das grandes cidades. E a gente partiu em busca disso. E ouviu conversas que foram até difíceis de se entender. É porque lá no mar a gente tem que fazer na ligeireza. Canoa é uma coisinha pequena, é quase imitando a rabeta. A rabeta, esses que tem esse rabudinho agora atrás, né? Vai parar, Gopirapema, Tambaqui Dourada, Piripipim. Não são apenas as palavras, mas o ritmo de falar que muda bastante. O Catarina fala um pouco cantado. A gente fala meio cantado, assim, a gente fala rápido. Paulista fala cantado. Quem fala mais cantado? Quem fala mais cantado? Eu acho que o baiano, não? Todo mundo no Nordeste fala cantando, só que cada um tem o seu ritmo. Cada um, né? De repente tudo é bonitinho. Aqui é futevôlei, não tem muito aqui não. Mas o nome deste jogo, que se escreve assim, futevôlei, pode ser ouvido de forma bem diferente no Rio de Janeiro. Futevôlei. Mas é futevôlei. Mas para escrever, a pronúncia que é diferente. As pessoas percebem que existem duas maneiras de se falar as sílabas TI e DI. O pessoal do Sul fala de tarde e a gente fala de tarde. Em Pernambuco e na Paraíba, a regra é falar assim. Dia. É a forma preferida também em outras regiões do Nordeste. Tem interiores aqui no próprio Maranhão, interior do Maranhão, que tem esse arrastado do ti para ti. E está em Santa Catarina. Cada 15 dias a gente se reúne. Mas os professores acreditam que esta pronúncia está com os dias contados. O que está perdendo espaço, apesar dessas áreas se predominar o ti e o di, né? A tendência é que essa variável perca espaço ao longo do tempo. Os pesquisadores constataram que em algumas cidades do interior de São Paulo, a maioria das pessoas fala o T e o D de uma forma, mas é a outra forma que é considerada mais sofisticada, principalmente pelas mulheres. Dia, noite, te quero, te amo. Hoje eu falo, não, eu te amo, amor, eu te amo. Ai, qual que é mais bonito? Eu te amo. Ah, por quê? Porque te amo dá um ar muito de caipira, né? É uma escolha baseada no prestígio que tem cada sotaque. Um fenômeno que se repete na região norte do país. Aqui na região belenense, se as pessoas quiserem usar uma variante que tem mais prestígio, elas provavelmente vão optar por dizer tia e dia, porque é isso que goza mais prestígio aqui. Estas formas de se falar agora estão registradas em mapas que podem ajudar professores, alunos e que trazem curiosidades históricas. Os professores pesquisaram mais de 200 palavras faladas de maneiras diversas pelo país. Tem a sinaleira, aí pega a direita. Segunda sinaleira. É assim no sul do Brasil, em Salvador. É, sinaleira. Já no Rio de Janeiro... Nós chamamos aqui de sinal. Carioca não usa sinaleira, não. Farol. Nem farol. É só ir para São Paulo. Aqui é farol. Algumas palavras mudam de sentido. Em Pernambuco, farda é a roupa usada por estudantes e uniforme é o traje da polícia. Farda. A gente chama de farda. É camisa da farda, usar o... A gente não tem o costume de chamar de uniforme. Vice? A senhora entendeu? Viu? Tá certo. Veja agora se vocês entendem esta. Missy. Eu não sei o que é Missy. Não faço ideia mesmo. Virilo. Também não sei o que isso significa. Ramona. Não. Ramona? O que é Ramona? Ramona para pregar o cabelo. Esta é a pequena Ramona, do norte do Paraná, que também aparece em Mato Grosso, dividindo espaço com... Invisível. Aí você coloca assim no cabelo. E chama como daí?
Aí você coloca o invisível no cabelo. Mas em Pernambuco... Bilirão, geralmente o pessoal conhece como um grampo para colocar em cabelos. Já no salão de beleza em Salvador... Cadê meus mísseis, meu Deus? Cadê o quê? Meus mísseis. Os mísseis é pra prender o cabelo, né? Baiano não fala grampo. Eu não conheço nada assim que fosse grampo. Não. Grampo é de prender papel, é de fazer outra coisa. O grampo seria de um prendedor de papel. No Nordeste, os pesquisadores encontraram o maior número de palavras derivadas de línguas africanas. Para encontrá-las, procure a culinária. Acarajé. Ele está no tabuleiro da Baiana e foi parar no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que conta a origem do que a gente fala. Acarajé. Bolo de feijão frito do dendê, no dendê. Da onde que vem essa língua? Nigéria, Benin, de Togo e de Gana. Os imigrantes alemães que vieram para o sul do país também trouxeram receitas e palavras. Quando o pessoal pede, costuma chamar de vina. O que é vina? Vina é a forma aportuguesada de Wienerwurst, salsicha em alemão. E o mesmo aconteceu com bolo, que os alemães chamam Kuchen. Isso é uma cuca. Tem todos os sabores. Mas para o brasileiro ficou mais fácil falar cuca. Sim. E schmieren, que significa untar, virou Chimia. Tem a de figo, tem a de maçã. Ah, é uma delícia. É bom. Um cliente do sul do país pode se perder entre os doces no mercado de Belo Horizonte. Você tem chimia? Não. Você sabe o que é? Não. Nunca ninguém chegou aqui pedindo chimia pra você? O que é chimia? Chimia geleia, lá no sul. Ah, é? Falando em doce, estas crianças baianas adoram queimado. Queimado? Um pacote de bala a gente chama de queimado. Queimado de maçã, queimado de mel, queimado de hortelã. As crianças pedem, quando chega na barraquinha, me dão queimado de maçã, me dão queimado de mel. No Nordeste, a bala de chupar tem outros dois nomes. Chegar pedindo bala é de fora. É um confeito, é um confeitinho. Confeito mais a leste e bombom até o norte do país. É bombom. No centro-oeste é diferente. Caramelo, né? Caramelo de fruta. E sabe aquele bichinho chato? É mosquito. Pernilongo. A gente conhece na região como muriçocas. O que é carapanã? Aquele mosquitinho que ferra a gente. Ele faz... É ruim, né? É muito. E o mapa dos sotaques mostra que o Brasil se divide em áreas de aipim, macaxeira e mandioca. Macaxeira. Aqui chama aipim. Aipim. Vocês estão vendendo macaxeira ou aipim? Mandioca. Aqui é mandioca. E na feira tem outra fruta, com mais nomes ainda. Bergamota. Eu descasco e depois como. Bergamota é essa aqui. Tem bergamota? É. Bergamota? Não. O que é isso? E vocês têm bergamota aqui? Não. O senhor sabe o que é? Nem sei o que é, para falar a verdade. Acho que não tem. Acho que não tem, eu não conheço. Tangerina? Tangerina tem. Tem a tangerina e tem a pocã. A tangerina ela é menos pedida que a outra. Qual que é mais pedida? A pocã. Essa fruta é chamada tangerina no interior porque seja uma fruta pequena. Aqui em São Luís, a tangerina é chamada de tanja. Tangerina eu já ouvi falar, mas aqui é mexerica mesmo. Tem um chama mexerica, outro chama cravo, outro chama aquela cocã, outro chama espirro de bode, tem diversos nomes. Espirro de bode? É. Essa é a mimosa. Não, mimosa não. Aquela tangerina é uma estilo a tangerina rio importada. Mimosa? Não conheço fruta com o nome de mimosa não. Aqui é mexerica. Inclusive no dicionário, mexerica e tangerina é a mesma coisa. Agora outros nomes são dados devido às regiões, né? Mas o freguês insiste em querer tangerina. Eu não conheço tangerina. O senhor vende a mexerica, né? Vendo mexerica. Cada um fala do jeito que quer, né? De suas maneiras, né? Minha língua é essa mesmo. Daqui para onde eu for, a minha língua é essa. O sotaque, o jeito de falar, as coisas da cultura caipira, ele defende e tem orgulho disso. Tá certo? Vamos agora conhecer Maragogi, onde ficam as mais belas praias do litoral entre Alagoas e Pernambuco. As águas são tão tranquilas e transparentes que nem parece que você está no Oceano Atlântico. A visita às piscinas naturais dentro dos arrecifes, que ficam a 6 quilômetros da areia, é um passeio imperdível. Nosso passeio começa pela orla de Maragogi.
Aqui fica localizada a pequena colônia de pescadores. É possível encontrar um rico artesanato e muitas histórias, como a de seu Nivaldo, que deixou São Paulo para viver no paraíso. A qualidade de vida, em primeiro lugar. Principalmente a gente que vem de uma região conturbada, que é o Sudeste e tudinho, e chega aqui e encontra uma beleza natural dessa aqui, não tem como não permanecer. Na praia conhecemos os pequenos artesãos que transformam palhas de coqueiro em esculturas. Eu aprendi com meu irmão, aprendi olhando. Meu irmão estava fazendo, eu peguei e fiquei olhando, depois fui fazer. O que as pessoas falam dessas esculturas que você faz? De que é uma obra de arte. Eu digo que é para eu viajar no mundo para ver se eu vou ganhar algum dinheiro. E que lugar é esse que atrai turistas do mundo todo? O destino das férias deste casal português é o mesmo há 6 anos. As pessoas são extremamente acolhedoras. No hotel as pessoas recebem-nos muito bem. Inclusive a própria cidade é uma cidade muito tranquila, a vila. Nós podemos andar à vontade, sem problemas. E a paisagem é única no Brasil. O que tem de bom para fazer aqui em Maragogi? Primeiro, descansar, fundamental. É isso que nós fazemos quando saímos para férias. Depois é esta paisagem, este cenário que eu não encontro em mais lado nenhum. É um cenário realmente inimaginável. E é isso que nos traz cá muitas vezes. E como disse a Maria Antonieta, também as pessoas, porque realmente e a interação que fazemos aqui com as pessoas da cidade, porque é fácil esta comunicação, é que nos faz trazer, muitas vezes. Essa não vai ser a última, provavelmente. Provavelmente não será a última. Outras virão com certeza. Aqui é possível caminhar ouvindo esse barulho. É desse ponto da praia, aqui no centro de Maragogi, que as embarcações partem rumo às piscinas naturais. Os arrecifes de corais ficam a aproximadamente 6 quilômetros daqui da costa. Eles vão encontrar dentro de nossas piscinas naturais a maior biodiversidade de todo o estado, por que não dizer do Brasil. Segundo os biólogos, Maragogi é a segunda maior piscina natural do mundo. Então nós vamos encontrar várias diversidades, diversas espécies de peixes, corais. As piscinas naturais de Maragogi fazem parte da segunda maior costa de corais do mundo e todo o litoral é privilegiado. Ao norte do município, nossa primeira parada, Praia de Barra Grande, onde o verde do mar convida a um mergulho. No local, muitas casas de veraneio. Este turista de Minas Gerais diz que nunca encontra lugar melhor para ficar. Para nós, mineiros, nós não temos isso. Então, isso para nós aqui é uma coisa maravilhosa, né? A gente chega aqui, é uma coisa deslumbrante, que você chega, vê essa paisagem, esse mar, né? Isso é muito maravilhoso. E como é bom contemplar a natureza. Sentir a areia fininha e as águas mornas. Se deslumbrar com esse paraíso margeado por coqueirais que se estendem até a divisa de Alagoas e Pernambuco. Nas praias de Ponta de Mangue e Peroba. Nós estamos a cerca de 15 quilômetros do centro de Maragogi e parece que nem saímos do lugar de tão bela que se mantém a paisagem. A dica é aproveitar cada minuto como se não tivesse que voltar para casa. E é nos passeios de buggy que os turistas procuram conhecer todos os encantos de Maragogi. Muito bonito o local. Outros amigos vieram para cá também, gostaram, indicaram. E agora vai conhecer mais 7 praias. Sim, vamos andar litoral afora aí. E são com as imagens de Maragogi que encerramos o nosso programa. Eu vejo você na próxima semana. Até lá!